Capítulo 9. Das substituições. Seção 1. Da substituição vulgar e da recíproca. Artigo 1947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Artigo 1948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Artigo 1949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Artigo 1950. Se, entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes desiguais, for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda. Se, com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. Seção 2. Da substituição fideicomissária. Artigo 1951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário. Artigo 1952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Artigo 1953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí-los, se o exigir o fideicomissário. Artigo 1954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Artigo 1955. O fideicomissário pode renunciar à herança ou o legado e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário se não houver disposição contrária do testador. Artigo 1956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo, acrescer. Artigo 1957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Artigo 1958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário nos termos do artigo 1955. Artigo 1959. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. Artigo 1960. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá sem o encargo resolutório. Capítulo 10. Da deserdação.
Artigo 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Artigo 1962. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes, inciso 1, ofensa física, 2, injúria grave, 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. 4. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Artigo 1963. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, inciso 1, ofensa física, 2, injúria grave, 3, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta. 4. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Artigo 1964. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Artigo 1965. Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos, a contar da data da abertura do testamento. Capítulo 11. Da redução das disposições testamentárias. Artigo 1966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos quando o testador só em parte dispuser da quota hereditária disponível. Artigo 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. Em se verificando o excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. Segundo, se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem de preferência certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Artigo 1968. Quando consistir em prédio divisível o legado sujeito à redução, far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente. Parágrafo 1º. Se não for possível a divisão e o excesso do legado montar a mais de 1/4 do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Se o excesso não for de mais de 1/4, aos herdeiros para tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. Segundo, se o legatário for, ao mesmo tempo, herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. Capítulo 12. Da revogação do testamento. Artigo 1969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Artigo 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. Parágrafo único. Se parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior.
Artigo 1971. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Artigo 1972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado. Capítulo 13. Do rompimento do testamento. Artigo 1973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Artigo 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Artigo 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Capítulo 14. Do testamenteiro. Artigo 1976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Artigo 1977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestá-los. Artigo 1978. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. Artigo 1979. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de ofício, ao detentor do testamento que o leve a registro. Artigo 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Artigo 1981. Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. Artigo 1982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador, nos limites da lei. Artigo 1983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da aceitação da testamentaria. Parágrafo único. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Artigo 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Artigo 1985. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável, mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo e, fora dele, mediante mandatário com poderes especiais.
Artigo 1986. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo, em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas e a elas se limitar. Artigo 1987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio que, se o testador não o houver fixado, será de 1 a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário. Artigo 1988. O herdeiro ou o legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Artigo 1989. Reverterá à herança o prêmio que o testamenteiro perder, por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Artigo 1990. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante.